Olá, pessoal, bem-vinda à Cartolística com Jaqueline Almeida. Vamos para as energias diárias. Hoje, terça-feira, 24 de novembro de 2020. Terça-feira, 24 de novembro de 2020. Nós estamos aqui com um tarô Illuminati. É válido lembrar que para cada uma a energia vai ressoar de forma diferente, ok? E eu já chego pedindo hoje, né? Eu já chego pedindo o like. Já dê seu like aí, já me garante que você está gostando nos nossos canais diários, semanais, finais de semana, mensais. E também, né, me ajuda a compartilhar com o maior número de pessoas, porque coisas boas a gente compartilha. E o YouTube só vai entender isso quando você der o seu like, tá certo? Maior número de like, maior número o YouTube leva essa mensagem para as outras pessoas, tá certo? Então vamos lá, 24 de novembro de 2020, terça-feira. Estamos com o tarô Illuminati. Não se esqueça de utilizar a sua intuição, tá bom? Vamos lá. E veio a Rainha de Espadas. A Rainha de Espadas faz parte, né, da corte, né? Então pode estar falando de pessoas. Então pode ser pessoas que surgem durante sua terça-feira aí, pessoas mais maduras, pessoas mais maduros, né? Pessoas que têm mais idade do que você, mas não necessariamente, mas pode ser mais de experiência, mais maduros. Pessoas do signo de ar, Gêmeos, Libra e Aquário, ok? Então vamos lá. O Rei de Espadas como energia, ele traz a necessidade da gente planejar melhor o nosso dia, da gente fazer a melhor estratégia para o nosso dia. A gente tem que entender que a gente está no volante da nossa vida. Muitas vezes quando eu falo isso, as pessoas pensam que é controle, né? Estar no controle. Não, a gente, de certa forma, a gente está no controle porque a gente pega no volante. Porque a gente precisa determinar, né, qual é as metas e objetivos e planejamentos e estratégias que eu tenho para o meu dia. Isso é normal, é o que é normal. Então, você está no controle no sentido assim, eu quero, né, que o meu planejamento, né, a minha estratégia para o meu dia esteja nesse assim, assado. Geralmente, as coisas não saem 100% da forma que você planejou. Geralmente, as coisas não saem 100% da forma que você fez a estratégia, a forma que você montou o seu dia. Mas tudo bem, ok? O importante é que você foi mestre do seu próprio dia, né? Porque você ditou regras não, regras é uma palavra muito pesada. Você fez o seu planejamento, você fez suas estratégias, né? E aí, isso quer dizer que você tá dizendo para o universo, eu tô trabalhando, tô me empenhando, tô dedicando para que as coisas aconteçam no seu dia, né? Aqui pode estar falando também, né? Você está trabalhando, tá esperando alguma resposta da justiça, né? Algo nesse sentido de esclarecer algo, pode ser que se esclareça também, tá certo? Mas olha só, pode ser também que essa energia esteja nos trazendo aquela fala afiada, aquela fala fria, aquela fala um pouco insensível, e aí não é legal, né? Se a gente quer ser bastante parcial ou imparcial, não precisamos falar de uma forma ríspida, rude, insensível, tá certo? Tudo pode ser dito com muita empatia na fala, né? Ou pode pessoas surgirem para você aqui, né, falando de uma forma fria, talvez você fique chateado, talvez você fique triste, né? Mas é importante a gente pegar do nosso dia, dos nossos movimentos diários, apenas aquilo que nos constrói. Muitas vezes a pessoa vem e fala de uma forma tão fria, tão rude, que você fala, poxa, não precisava ouvir isso. Mas o que a gente tem que observar? O que eu preciso tirar daquela fala aí fria e insensível daquela pessoa? Será que aquela pessoa realmente não está falando algo que toca no seu coração? Né? De repente é algo que você, de uma forma, de uma outra, você... Talvez se você se chacoalhar, você não vai ter aí uma informação bastante valiosa. É porque muitas vezes também a gente está bastante sensível à fala do outro. Eu vou dar um exemplo meu aqui. Essa semana agora,
né? Não sei se foi na segunda-feira, alguém me falou uma frase assim bastante rude. Não, a frase não foi rude. Aliás, a frase foi rude, mas o conteúdo da frase, sabe, coube muito bem para aquele momento que eu estava vivendo, né? Na hora eu me senti meio vítima de uma pessoa grosseira, de uma pessoa rude, né? Aliás, da frase grosseira e rude. Mas depois, quando eu cheguei em casa, chateada, eu fui sentar, tomei um banho e tal. Falei assim, gente, essa pessoa tá coberta de razão. O que ela falou pode ter sido muito grosseira, da forma que ela falou. Mas a situação em si estava super correta. Realmente, o problema é eu, nesse sentido. Você entendeu? Naquele momento, o problema era realmente era o meu, a minha forma de ver, peraí. Né? Então, eu ouvi e não consumi a raiva dela, a forma ríspida, rude dela, mas consumi o aprendizado. Geralmente, né, a gente, poxa, precisava ser tão ignorante, na hora eu falei, não precisa ser tão rude assim. E saí, na hora eu falei isso pra pessoa. Pra mim, você foi grosseiro. E saí. Mas depois, quando eu cheguei em casa, eu entendi que aquela frase fazia total sentido ressonante comigo. O que eu não gostei foi a forma que foi dito. Que não teve empatia, não teve amor na fala. Foi uma crítica construtiva, mas foi de uma forma muito rude, muito grosseira. Mas aí o que eu fiz? Eu absorvi a parte boa e larguei, deixei pra lá a parte negativa, aquela parte que me deixou chateada. Na hora de tomar meu banho, eu deixei lá, que as águas levaram através do ralo pra lá. Entendeu? Então, é muito essa energia. Então, se durante o seu dia vier pessoas com a fala negativa, com algo negativo, né? Tenta, de acordo com o possível, né? De acordo com o equilíbrio emocional, espiritual e intelectual, você se ver de fora, né? O porquê que aquela pessoa falou aquilo. Então, primeiro eu vou entender, peraí, tem alguma coisa que ressoa, aquela coisa que a pessoa diz tão grosso, tão rude, tão ríspida, ressoa alguma coisa a ver comigo? Ou só tinha raiva, rancor, inveja, né, domínio naquela fala? Ou realmente ressoa comigo? Então, olhar de fora é uma coisa muito madura a ser feita. Porque acaba que a gente consegue absorver o que pessoas estão vendo, que a gente não está vendo ao estar de fora. Agora, a parte de ser rude, de ser grosseira, de ser mal educada, de ser ríspida, essa parte aí a gente tem que entregar nas mãos do Senhor e dizer, não, essa parte que não é minha. Você entende, gente? Então é muito importante, essa lâmina ela tem muita informação. O reis, rainhas e os príncipes têm muita informação. E essa rainha está simplesmente falando isso, né? É rainha, gente? E é rainha, né? Eu ainda vou complementar, porque eu tava falando como se fosse rei. Ainda vou complementar. Além das estratégias, né, do planejamento, você vai se comunicar, vai saber se expressar, vai ter muitas ideias além disso. O grande lance é a rispidez ou a grosseria na fala, trazendo verdades que podem estar muito ressonantes com as pessoas ou com você mesmo, porém é a forma que é dita, né? Um pouco diferente da energia do rei, que eu tava falando como uma energia do rei, mas cabe, se eu tava falando da energia do rei, é porque tem muitas pessoas que precisam ouvir isso também, né? Não vou ficar aqui me podando, não. Se eu sentir que a energia do rei também, então a energia do rei também. Então, válido tudo que eu falei e mais é a forma onde você vai ter muitas ideias, vai saber vai ter muitas comunicação, pessoas falando com você, você vai ter um dia que vai te trazer bastante aprendizado de ideias novas, né? Intelectualmente você vai estar bastante interagindo, só que o grande lance é aquele lance, é o que eu acabei de falar, né?
ter muita intenção de olhar de fora para que as pessoas não venham a te machucar por muitas vezes falar de uma forma não empática, ok? Ixi, o dia ficou longo hoje, né? A energia precisei falar dos dois, do rei e da rainha, né? Então, se a espiritualidade trouxe essa mentalidade para mim hoje, através da minha intuição, da minha fala, né? Da minha verbalização aqui, então, o que foi necessário para alguém, tá certo? A todos uma excelente terça-feira. Gratidão.